Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom, Yeshua Mashiach. Bom, estamos aqui mais uma vez, transbordando de alegria pascal. Acabamos de celebrar Caj Pessa. Estamos agora no período pascal. Dentro em breve estaremos celebrando Pentecoste, ou Caj Shavuot. E é justamente nesse período que ocorre a entrega das tábuas da lei, né? Então, estou aqui com as duas tábuas, né? Réplicas da lei, né? Então, a primeira tábua, ela se refere aos mandamentos da relação do homem com Deus, né? E a segunda tábua se refere aos mandamentos da relação do homem com o próximo. Então, nessa aula de hoje eu vou estar tratando dos mandamentos da primeira tábua, da relação do homem com o divino. Eu vou estar aqui fazendo a leitura do texto diretamente da Torá hebraica, o idioma original, qual foi escrito, né? Depois eu vou estar fazendo uma breve introdução, né, abordando alguns aspectos importantes para nós termos um entendimento mais acurado, né, das razões de ser dos 10 mandamentos. Como eu disse, não que a gente precise compreender para crer. Santo Agostinho vai dizer: Nis credite no intelligere, ou seja, se não quereres, não compreendereis. O primeiro passo é sempre o ato de fé, acolher a verdade revelada, né? Só a partir de então é que nós podemos compreender. Mas não basta ficar apenas na fé, né? É necessário buscar a compreensão. E é justamente o propósito dessa aula de hoje, né? Compreender as mitzvot. Então vamos lá. Livro de Shemot, ou Êxodo, capítulo 20, diz assim: E falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima, nos céus, e abaixo, na terra, e nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não jurarás em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno aos que jurar seu nome em vão. Estejas lembrado do dia de sábado, Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal e teu peregrino que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de sábado e o santificou. Então, esses são as mitzvot da primeira tábua que nós vamos estar tratando nessa aula de hoje. Então, esses mandamentos vão se referir na relação do homem com o divino. E eu queria também aqui já abrir um paralelo desses mandamentos
na forma como eles estão traduzidas pela Igreja Católica. Então, os primeiros mandamentos da primeira tábua será assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai interpretar esse texto do Antigo Testamento, né, Shemot, capítulo 20, né, e vai traduzir para o português nessa forma oral que eu citei: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Então eu vou estar fazendo um aprofundamento, um destrinchamento desses mandamentos, né, com esse paralelo, sempre abordando o original, o hebraico, tá? E essa tradução em português da Igreja Católica, tá? Ou seja, como o que Deus quis dizer com essas palavras quando ele entregou esses 10 mandamentos na sua versão original. Então eu vou estar fazendo essa abordagem sempre nesse paralelo, né? O que Deus quis dizer com essas palavras quando ele entregou essas tábuas a Moisés no Monte Sinai, né? Ou seja, ao que se refere essas palavras que Moisés usou, né? Lá atrás, quando ele recebeu esses mandamentos, né? E o que a igreja pretende nos ensinar com base na sua moral católica com essa tradução, com esse texto que ela interpretou e traduziu. Vamos lá. Shemot, capítulo 20, versículo 1. E falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, sobre a terceira e quarta gerações, e aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2.000 gerações aos que me amam e guardam as minhas mitzvot. Então Deus proíbe, né, na primeira mitzvah, de se fazer imagens, né, imagens, esculturas, né, e aqui é um detalhe interessante que nós devemos observar. Antes de Deus começar a falar os mandamentos, ele diz assim: eu sou, e falou Deus todas essas palavras: eu sou Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então aqui já fica uma pista para a gente entender por que Deus dá esse primeiro mitzvah proibindo a escultura de imagens, né? Bom, nós vimos aí na aula anterior, a libertação do povo de Deus, que quando Deus envia as 10 pragas sobre o Egito, ele tem uma finalidade bilateral. Primeiro, manifestar o seu poder, a sua glória, através de sinais, prodígios, milagres, né? Manifestar o seu braço forte diante dos hebreus e mostrar para eles que ele é o poderoso El Shaddai. Por outro lado, Deus tinha como objetivo envergonhar as falsas divindades que tinham no Egito, que eram idolatradas, cultuadas. Então nós vimos lá que várias criaturas, como as rãs, o Nilo, o sol, o próprio faraó, a vaca, eram consideradas divindades e eram cultuadas. Então, Deus já havia tirado Abraão lá atrás, dos caldeus, né, de uma terra politeísta, para fazer deles um povo separado, um povo santo.
né? Um povo monoteísta que adorasse um único Deus, né? E agora Deus tira os hebreus do Egito, de uma terra também idólatra, né? Nós conhecemos aí na aula anterior o panteão egípcio, né? Os vários falsos deuses e divindades do Egito. Então é nesse contexto que Deus está tirando os hebreus da terra do Egito, né? Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu tirei vocês do meio da idolatria. Vocês viram lá a quantidade de divindades que tinha lá, e que na verdade nenhum era Deus, né? Por isso que eu os envergonhei todas aquelas divindades. Mostrei que tudo são criaturas saídas das minhas mãos. Eu sou o único Deus, né? E a palavra Deus quer dizer justamente isso, aquele que é adorado, né? Então Deus está falando para eles: vocês viram que eu provei não só para os egípcios, mas para vocês que eu sou o único Deus, o verdadeiro Deus, e não há outro além de mim, não há outro acima de mim, não há outro semelhante a mim, não há outro como eu, né? Não há outro que me substitua, né? Então é por isso que Deus adverte aos hebreus para que não faça imagens. E agora, fazendo um paralelo com a tradição da Igreja Católica, né? Que está assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E a primeira pergunta que se levanta, a primeira polêmica é: primeira mitzvah, né? Não farás imagens nem esculturas de nenhuma criatura que há na terra, no céu, no mar, né? E aí nós católicos, a nossa fé é questionada da seguinte forma: existem imagens, né, na tradição da Igreja Católica. E aí? Como é que fica isso? Né? E aí a gente precisa tratar disso, né? Bom, Deus fala para não fazer imagens, né, das criaturas, né, que existem na terra, na água, no céu, né? Só que se nós vemos mais adiante, quando Deus dá ordem a Moisés e Arão para construir o tabernáculo, tinha os móveis do tabernáculo, né, os utensílios do tabernáculo, e tinha a Arca da Aliança, essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, Deus manda que se faça a Arca da Aliança, né? Ela era feita de madeira de acácia, toda coberta de ouro. E ela tinha uma tampa, em cima dessa tampa tinha uma peça que se chamava propiciatório. E nesse propiciatório, Deus manda fazer imagem de 2 querubins, né? Os querubins da hierarquia angelical são aqueles anjos que estão ali constantemente na presença de Deus, né? Adorando, dizendo: santo, 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 santo. Deus manda colocar 2 querubins, né, na tampa da arca, no propiciatório. E esses querubins deveriam ter suas asas estendidas, né, para frente, o seu rosto abaixado, né, e um de frente para o outro. E era exatamente ali entre esses 2 querubins que Deus se manifestava ao sumo sacerdote quando ele adentrava no lugar santíssimo, né, quando ele passava o Santo dos Santos. Essa arca Deus mandou construir, e dentro dessa arca guardava o testemunho, né? O cajado de Arão, que Moisés tocou, o mar vermelho e o mar se abriu. O maná, que foi o pão com o qual Deus alimentou Israel no Egito. E as 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? Esses objetos eram testemunhos, né, para as gerações futuras do que o Eterno havia feito, né? Então era o lugar, a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado, né, do tabernáculo. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do tabernáculo.
era justamente ali onde Deus manifestava a sua glória. Para você ter uma ideia, para o sacerdote se colocar diante da Arca da Aliança e ali Deus manifestar a sua glória, ele deveria antes oferecer um sacrifício, né, uma oferta de elevação, Corban Tamit, para se purificar antes de entrar ali naquele lugar santo, né? E era ali, sobre aqueles dois querubins, aquelas duas imagens, que a glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava. As cortinas do tabernáculo também, né? Elas tinham bordada imagens de querubins, né? E aí, a pergunta que se coloca, Deus está se contradizendo? Quando ele entrega os 10 mandamentos, ele fala para não fazer imagens. Agora ele manda construir o tabernáculo e manda colocar duas imagens sobre a arca. Deus está se contradizendo? Não. Deus não se contradiz. Deus é onisciente, né? Acontece que temos que saber distinguir entre uma coisa e outra. Quando Deus fala para os hebreus não fazer imagens, era de criaturas, né, de falsas divindades para serem idolatradas, né, como Deus. As imagens que Deus manda fazer no tabernáculo não são imagens para serem adoradas, cultuadas, idolatradas, né? Eram imagens, né, que de acordo à prescrição de Deus tinha uma funcionalidade mais assim de interpretar, né, a linguagem humana, a, a, a glória de Deus no céu. Deus está no céu e diante dele no céu, né, diante da sua glória, existem querubins o adorando, né? Então essas imagens que Deus manda fazer aqui na terra era para se ter uma ideia, né? Era um eco do céu, né? Aquelas imagens que tinha ali na arca, nas cortinas do tabernáculo, né? Era para se ter uma ideia do que ocorre no céu. Da mesma forma que no céu tem querubins, né? Diante de Deus, diante da sua glória, né? Deus interpreta isso, né, de uma forma descritiva, né, de uma forma figurativa, através das imagens do tabernáculo. Então, e na Igreja Católica se segue mais ou menos essa mesma pedagogia divina, né? E uma imagem sacra que tem na Igreja Católica é considerado Deus, né? É uma imagem na Igreja Católica adorada, cultuada, né? Salvo, né, nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, né? Que não é uma imagem, mas ele está ali, né? De acordo com o Concílio de Trento, né? Na seção 21, ele está não em figura ou em símbolo, né? Mas está verdadeira, real e consubstancial, corpo, sangue, alma e divindade, né? E aquele que discorda disso seja anátema, né? Então, as imagens, né, são linguagens figurativas e têm como objetivo o quê? São ícones, né? Você tem aí o seu celular, onde você está assistindo essa videoaula, e na tela inicial do seu celular tem muitos ícones, né? Você clica num ícone, né? Você clicou no ícone do YouTube para assistir esse vídeo, né? Abriu a janela do YouTube, né? O que é uma imagem na Igreja Católica? É um ícone. É um santo que, ao ter acesso à sua biografia, né? Eu tenho contato com uma história que glorifica o nome de Deus, de uma pessoa que foi obediente, temente a Deus, que amou a Deus, que cumpriu os mandamentos de Deus, né? Que cumpriu a justiça, alcançou a santidade e é um exemplo, né, a ser seguido, né? E quando nós na Igreja Católica fazemos uma liturgia
votiva, né, a um santo, não se trata de estar idolatrando aquele santo como um Deus, né? Mas é uma liturgia devotada a esse santo, mas não um culto de dúlia, né, de latria, né? Não é um culto de adoração, mas em louvor a Deus, né, que manifestou a sua misericórdia, a sua graça através desses santos. Esses santos, nós reconhecemos que esses santos, através da graça de Deus, que foi falado na aula anterior, né, através da graça de Deus, conseguiram cumprir os mitzvot e alcançaram então a justiça e a santidade. Isso é um exemplo a ser seguido. E isso não é exclusivo só na Igreja Católica, né? Nós temos aí nas comunidades judaicas, né, festas, né, em memória, né, de seus grandes líderes, né? Seus grandes líderes, seus grandes rabinos, né, como Moshe Maimonides, né, Rashi, Hillel, entre outros, né? Tem uma festa judaica, né, que traz a memória, né, de bendita memória, né, que se salta, né? Os seus líderes, né, os sábios do Talmud, né? E nas igrejas evangélicas também pode não ter uma imagem esculpida em gesso, em mármore, mas tem os ícones, né? Na comemoração dos centenários das Assembleias de Deus no Brasil, né? Foi agora no ano de 2018, a Assembleia de Deus foi fundada em 1918, né? 1900 e agora em 2018 ela completou seu centenário, né? E eu me recordo muito bem, eu estava presente nessa ocasião, e os anciões, os pastores, os anciões da Assembleia de Deus entraram, né, em uma marcha, né, dentro da igreja, da congregação, com quadros, ícones, né, dos anciões, né, Daniel Berg, Gunnar Wing, que foram os missionários que vieram da Suécia e fundaram aqui no Brasil, né, pastor Alcebiades, né, pastor Eurico, né, entre outros, né. Então, isso não é uma exclusividade na Igreja Católica, né, ignorância daqueles que nos questionam, que criticam, mas não conhecem bem a fundo a tradição das outras doutrinas, né, vamos assim dizer. Então, aqui esse primeiro mandamento exorta, né, aos hebreus para não cair, né, no pecado da idolatria, da qual Deus havia acabado de tirar eles do meio, né, dos hebreus. Nada tem a ver com as imagens que ele mesmo, né, determina que sejam feitas na construção do tabernáculo, né, o Beit Hamikdash, Templo de Salomão, né, o livro, as crônicas, né, 1 e 2, os livros de Reis, descreve como era o Templo de Salomão. Havia várias imagens, e agora esculpidas, né, dentro do templo, né, e é o santuário que, segundo os judeus, né, tem o nome de Deus, está na cidade santa, né. A esperança do povo judeu é de que quando o Mashiach retornar, ele reconstrua o Beit Mikdash, né? Cessou-se, né, Corban Tamid, justamente porque era no Beit Mikdash, no Templo de Salomão, onde se oferecia esses sacrifícios a Deus. Sacrifícios que antes eram oferecidos dentro do tabernáculo, mais tarde transferidos para o templo, né? Quando Jesus adentra no Templo de Salomão, no seu tempo ainda, esse templo ainda existia, né? Ele entra lá, pega o chicote e estrala o chicote, né? E o que ele repreende? Ele não repreende as imagens que Salomão fez. O que ele repreende? A hipocrisia, a avareza, a ganância,
a corrupção das pessoas que fizeram aquele templo sagrado, aquele lugar sagrado, a casa de Deus, né, em um covil de ladrões, né, onde compravam e vendiam, né, em vez de estarem ali para cultuar. Se Jesus voltasse nos dias de hoje e ele entrasse nos santuários, nas grandes catedrais da Igreja Católica, ele não ia repreender as imagens, não, né? Mas, pelo contrário, se ele entrar em muitas congregações aí, o chicote estrala, né? Para muitos, né, que estão aí usando o nome de Deus, né, para arrancar dinheiro do povo, né? Aí o chicote ia estralar de verdade mesmo, né? Então diz assim o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E sou estranho, né, essa tradução. Amar a Deus sobre todas as coisas. Um mandamento que nos obriga a amar a Deus. Puxa, será que nós precisamos ser obrigados a amar a Deus? Bom, no sexto dia, Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem, qual é a ordem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos no plural, né? Porque há um diálogo, né, entre Elohim e o Verbo, né? Entre Elohim e Yeshua, o Verbo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagudei. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus em três aspectos, né? Espiritual, intelectual e físico. Espiritual, uma alma imortal, igual a Deus, que é imortal, que é espírito, que é o Ruá, que é eterno. Uma alma racional, inteligente, que é uma centelha da onisciência de Deus, né? Uma mísera centelha da onisciência de Deus. E físico, né? Jesus revelou o homem ao próprio homem, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo carum facto est. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Quando Deus vem nos visitar, quando Deus se materializa, ele se materializa não numa vegetação, não no minério, não no anjo, nem no animal, mas na pessoa humana, né? O documento Lumen Gentium vai dizer que Cristo revelou o homem ao próprio homem. Quando Yeshua Adonai se materializa na pessoa humana, ele revela esse terceiro aspecto do homem, imagem e semelhança de Deus, né? E por que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Por amor, dentre todas as criaturas que Deus fez, nós somos a única, a imagem e semelhança de Deus. Por que Deus fez o homem por último? Para prover a ele tudo o que Deus havia feito antes, né? O reino mineral, vegetal, animal, né? Então Deus revela o seu amor quando cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus manifesta o seu amor quando faz o homem por último para prover a ele todas as coisas. Deus revela o seu amor ao homem quando coloca o homem no Éden, a casa de Deus. O livro do Bereshit diz que Deus, todos os dias, na virada da tarde, Deus caminhava pelo Éden e falava com Adão, a Peniel, face a face. Isso é amor. Com quem que você convive na sua casa, não as pessoas que você ama. O Éden é a casa de Deus. O homem foi a coroa de toda a criação. Isso revela o amor de Deus por nós, né? E mesmo depois que o homem colocou tudo a perder, Deus por amor enviou seu filho, Yeshua, Mashiach. João capítulo 3, versículo 16, porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu
Ben David, seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deus prova o seu amor para conosco, de modo que deu seu Filho unigênito para nos salvar, nos redimir. Né? Tem uma canção que diz assim: prova de amor maior não há. Né? Não existe maior prova de amor. Outra diz assim: ninguém te ama como eu. Jesus é o amor do Pai derramado em nossos corações. E se Deus nos ama, se Ele nos amou primeiro, amor só se paga com amor. Se Deus nos amou primeiro e de maneira incondicional, Deus ama a todos, sem exceção, independente da sua cor, raça, status, poder, posição social. Deus te ama incondicionalmente. Deus ama a todos. Né? E amor só se paga com amor. Então soa até um pouco estranho o mandamento que nos obriga a amar a Deus. Será que nós temos que ser obrigados para amar a Deus? Né? E assim, tudo Deus fez para o homem, todas as coisas. Mas o homem foi feito para Deus. Então ele foi feito para amar a Deus. E é só assim que o homem se realiza, transcende. Só assim que ele é pleno, só assim ele alcança a sua felicidade, a razão de existir. A nossa missão constitui em conhecer, amar e servir a Deus. E o servir é amando, né? E só assim o homem é feliz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o maior mandamento, vai dizer a Torá, é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu ser, com todas as tuas posses, né? E isso vai desembocar na tridimensionalidade do homem. O homem não foi feito, né, a imagem e semelhança de Deus em 3 aspectos: corpo, alma e espírito, na tridimensionalidade. E para que o homem se realize, esteja pleno, feliz, transcenda, só mesmo amando a Deus na sua tridimensionalidade. O que é amar a Deus na sua tridimensionalidade? Amar a Deus com o seu corpo. Ser, como diz os judeus, kasher, né? Ser puro, adequado, de acordo com os mandamentos de Deus. Ser santo, toda maneira de viver, né? No seu corpo. Não basta professar a santidade, devemos demonstrar a santidade, exalar a santidade, né? Com o nosso corpo, né? Com o nosso intelecto, né? O nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir as nossas escolhas, a nossa razão, né? Que prevalece sobre os nossos sentidos, né? Devem estar alinhados, né, com a vontade de Deus. O nosso intelecto tem que ser reordenado por Deus, né? Após o pecado de Adão invade a concupiscência, o intelecto do homem é desordenado, obscurecido. Somente a luz de Cristo é que vai ser, né, desofuscado, iluminado, e somente a graça vai reordenar o intelecto do homem, né? Para que o homem haja com racionalidade e não seja um animal irracional, né? É necessário ser regido pelo Espírito Santo de Deus, né? Com teu espírito, né? O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. O Espírito de Deus, né, tem que reger a nossa vida. Quem deve habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. O pacto, né, o Brit Milá,
né, que segundo o apóstolo São Paulo, que vai ser selado na nossa carne, é a vinda do Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo em nossas orações, né? Então o Espírito que deve nos reger deve ser o Espírito de Deus, o Ruá de Deus, né? No antigo Israel, o entendimento que eles tinham de alma, nefesh, né, é como se fosse a garganta, e ruá é o fôlego de vida. Então, se nos falta o fôlego de vida, se deixa de perpassar o nosso nefesh, o ruá, que é o Espírito Santo de Deus, se falta o ar para o homem morre, né? E para um cristão, se falta o ruá de Deus, o fôlego de vida ou fôlego divino, ou a como viver, né, a vida da graça, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus na sua tridimensionalidade, amá-lo corpo, alma e espírito. Não jurarás em nome do Eterno, teu Deus, em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Então, a segunda mitzvah é não tomar o nome do Eterno em vão, não jurar pelo nome do Eterno em vão, né? E a primeira questão que se coloca é o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Né? A Bíblia, ela vai, né, designar os nomes sagrados do Eterno de acordo com os seus atributos divinos que ele vai se manifestar, né? Tzedequeno, justiça, Rafá, Jireh, né? De acordo com os atributos divinos de Deus. Fato que a primeira vez em que Deus revela o seu nome é quando ele chama Moisés na sarça. Moisés diz assim: quando eu for a Faraó e ele me perguntar quem me enviou, o que eu direi? Tu dirás, o eu sou te enviou, né? O eu sou, né? Parece meio assim vago, mas o eu sou quer dizer o Deus em essência, né? Enquanto absoluto, princípio absoluto que não depende de nada e que tudo depende dele, né? E também Deus vai revelar o tetagrama, né? O nome sagrado de Deus, né? Que é formado pelas palavras, né? As letras do alfabeto hebraico, o Aleph Bet, né? He, Vav, He. Mais tarde, algumas traduções vão surgir, né? Como Yahvé, depois Jeová, enfim. Só pronunciei agora esse tetragrama por questões didáticas, né? Mas o fato é que o nome de Deus é sagrado, e tanto é assim que quando você estuda a Torá, todas as vezes que você vê escrito Senhor em letra bastão, em todas as letras grandes, né? Moisés, quando ele escreve a Torá, ele não ousa pronunciar o nome de Deus e nem escrever o nome de Deus, por isso a Torá ela traz então como Senhor, que é Adonai, né? Todas as vezes que o antigo Israel fazia suas tefilotes, as orações, quando chegava o momento de se pronunciar o nome sagrado de Deus, todos ficavam em silêncio, porque ninguém ousava pronunciar o nome sagrado de Deus. Não se achavam dignos de pronunciar o nome de Deus, né? O Sidur, que é este livro, né, de orações judaicas, né? Todas as orações ela tem como prenúncio, como início, Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Baruch, Baruch. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo.
todas as orações dos judeus se inicia bendizendo o nome de Deus, né? Baruch atah Adonai, bendito sejas tu, Senhor. Então, devemos tomar cuidado ao pronunciar o nome de Deus, né? Aqui no livro Judaico dos Porquês, né, de Alfred J. Colatet, da editora Cipher, vai dizer o seguinte: por que Deus é muitas vezes descrito como D-US? O terceiro dos 10 mandamentos diz: não jurarás em nome do eterno teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Mas qual é o nome de Deus? A referência bíblica a Deus é Yehová, formado pelos caracteres hebraicos Yod, He, Vav, He. O nome que não deve ser pronunciado nunca, a não ser pelo sumo sacerdote quando oficiava os serviços de Yom Kippur. E nem escrito. Então, uma vez por ano, os judeus celebram o Yom Kippur, o dia do perdão, e nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, né, quando havia ainda o Beit Mikdash, o templo de Salomão, o sacerdote adentrava no Santo dos Santos, e ali, como eu disse, diante da arca, né, da aliança, ele pronunciava o nome sagrado de Deus, mas somente nessa ocasião, em Yom Kippur, o sumo sacerdote. Né? Através dos séculos, outros nomes para Deus receberam o mesmo status, tais como Adonai, que quer dizer Senhor. Adonai só podia ser e ainda só pode ser usado em orações, né? Em outras oportunidades, usava-se o nome de Hashem, que significa literalmente o nome. Então, para evitar despronunciar o nome sagrado de Deus, se pronuncia Hashem, que quer dizer o nome do Eterno, o nome sagrado de Deus, né? Que é uma contração de Adonai e Hashem. Nas últimas décadas, um novo costume tornou-se moda, o de escrever a palavra Deus, né, formado, né, pelas letras D, E, U, S, do respectivo idioma, omitindo uma ou mais letras. A maioria das autoridades considera que isto não tem qualquer fundamento e não é mais do que uma moda passageira. Agora, de acordo com a interpretação, né, da Igreja Católica, né, dos 10 Mandamentos e a sua tradição, vai dizer assim: não tomar seu santo nome em vão. Isso também se aplica na nossa vida diária, de não estar, né, pronunciando o nome de Deus, nem de Cristo, ou de qualquer coisa relacionada à igreja que seja sagrada, de forma leviana, de forma em vão, né? Então, para várias situações, se vê as pessoas falando o nome de Deus, né? E às vezes até numa situação assim pejorativa, né? Então, tem que ser muito cauteloso ao se pronunciar o nome de Deus, o nome de Cristo, né? E da igreja. Ok? Bom, agora vamos ver o terceiro mandamento. Livro de Shemot, capítulo 20, versículo 8, ou Êxodo 28. Estejas lembrado do dia de sábado, Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda tua obra. E o 7º dia é o sábado do Eterno, teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal
e teu peregrino que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. E repousou no sétimo dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de sábado e o santificou. Então, o terceiro mandamento é guardar o sábado, no hebraico, Shabat, né? E em que consiste esse mandamento? Por que Deus dá um mandamento para a gente ficar um dia durante 24 horas sem fazer nada, né? Por que dá esse mandamento, né? É outra questão que assim, é de se pensar, né? Como o primeiro, né? Porque o mandamento para amar a Deus. Se Deus é amor e Ele nos amou primeiro. Porque o mandamento para ficar em casa, descansando, repouso absoluto, não fazer nada. Será que precisa Deus fazer um mandamento para o homem ficar durante 24 horas sem fazer nada? Será que precisa? E mais, quando Deus dá esse mandamento, ele destaca que em 6 dias ele criou o universo e o homem, e no sétimo ele mesmo, que é o Todo-Poderoso El Shaddai, descansou. Ele traz à tona esse exemplo, né? Dizendo, se eu que sou Deus, Todo-Poderoso, descansei, te ordeno, guarda o sábado, guarda o Shabat. E em que consiste esse mandamento, né? Bom, para os judeus, podemos dizer o seguinte: mais do que os judeus guardaram o sábado guardou os judeus. E como que os judeus vão então cumprir esse mandamento, essa mitzvah? Bom, primeiro, como eu já disse na aula anterior, para os judeus, no calendário judaico, o dia se inicia a partir do crepúsculo, a partir do momento em que o pôr do sol toca a copa das árvores, né? É quando se inicia, né, o dia judaico. Então, na prática, por volta das 17h30, 18 horas, né? Então, todas as semanas, né, por volta das 17h30 às 18 horas, os judeus interrompem todas as suas atividades laborativas, né, para recepcionar, né, o Shabat, Kabbalat Shabat, né, e é um dia festivo, né, com muita comida, muitos cânticos, é um dia de se alegrar, de repousar, né, porque foi um dia que Deus, né, deu, né, ao homem para descanso. E é interessante que quando Deus deu esses mandamentos, Deus que conhece o homem, que sabe de todas as coisas, ele sabia justamente que caminho iria percorrer a sociedade, né, materialista, capitalista. Então, para o povo judeu, cumprir o mandamento do Shabat, guardar o Shabat, é mais do que simplesmente um repouso físico, né? É assim, em 6 dias, Deus criou o universo e o homem. E quando Deus cria
o universo e o homem, ele está manifestando o seu poder, a sua glória, né? Manifestando de forma criativa, né? Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o fim último de todas as coisas, Ele é a causa, né, de todas as coisas que existem, né, de todas as realidades constituídas, né? E quando Deus cria, Ele manifesta a sua glória e o seu poder. E no sexto dia, quando Ele cessa de criar, Ele mostra que Ele não só tem poder de dar início à criação, como tem poder também de parar de criar, né? Ele rege o universo, né? Tudo foi criado, né? O poder da sua palavra, o verbo, né? Que é Yeshua. E no sexto dia ele cessa a criação, então ele manifesta o seu poder de cessar a criação, né? E quando Deus dá esse mandamento ao povo para guardar o sábado, tem várias finalidades, né? Primeiro, que o homem tivesse um tempo para se recompor, né? Um tempo para pensar, refletir, fazer um exame de consciência e ver para onde ele está caminhando, se ele está caminhando para o fim último a qual foi criado, né? Aquele descanso para recompor as suas energias para uma nova jornada, né? Mas mais que isso, né? Quando Deus cria o homem, cria um ser inteligente, e o homem, então, Deus abençoa Adão e dá autonomia a Adão para dar nome a todas as espécies. Se Deus abençoa Adão, ele diz assim: tudo te dou, multiplicai-vos e frutificai-vos, né? Rege, domina a natureza que eu criei, né? E durante 6 dias, o homem ele exerce isso, né? Esse poder que Deus deu a ele de reger a natureza, né? De transformar a natureza que Deus criou, né? E no sexto dia, quando ele cessa, né, essa transformação, quando ele interrompe, né, esse poder e autonomia para transformar as coisas, né, é uma forma de louvor a Deus. É uma forma de reconhecer que tudo que ele transformou ao longo desses dias de trabalho foi porque Deus o fez capaz, foi porque Deus abençoou, né, as obras de suas mãos, o seu trabalho, o seu empreendimento, né? Mas no sexto dia ele rompe isso, ele interrompe em obediência ao Eterno, né? Mais do que isso, quando ele para, ele reconhece, né, que tudo que ele fez durante esses 6 dias fez porque Deus o deu a graça. Quando o homem cessa o seu trabalho no sexto dia e repousa, né, o descanso do sábado, ele também sabe ser grato a Deus e viver bem, né, durante 24 horas com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que Deus lhe proveu ao longo de 6 dias, né? Então chega a sexta-feira, tarde, o homem repousa, descansa e se alegra na presença de Deus, e se alegra com Deus, com tudo aquilo que ele tem, que Deus lhe abençoou. É uma forma de ser grato a Deus, de reconhecer, de viver bem com aquilo que Deus deu. Nos dias de hoje, é uma realidade triste, né? Mas nós vemos o ser humano numa busca enlouquecida, uma busca incessante por mais, 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 mais e mais, né? Tempos atrás,
eu sou bastante ansioso, né? E então eu passava com a psicóloga, psiquiatra, né? Para pegar uma medicação que controlasse a minha ansiedade, né? Eu sou muito ansioso. E uma vez, a minha última consulta com o psiquiatra, né? A doutor Ivan, ele disse assim para mim: eu estou me aposentando, né? Depois de 40 anos de profissão exercendo a psiquiatria, eu estou me aposentando. E eu, como acadêmico, né? E talvez justamente por ser compulsivo, ansioso em busca do conhecimento, eu já logo pensei assim, né? E perguntei: doutor, ao longo desses 40 anos de experiência, né? Tratando doenças da mente, cuidando da saúde mental, lidando com seres humanos de diversas formas, né? O que o senhor conclui? Qual é a causa primordial da saúde mental, né? A doença do século XXI é a depressão. Ela mata até mais que a AIDS. Né? Só que não é uma doença física, é uma doença psicológica, né? Da saúde mental do ser humano, né? E eu perguntei para ele, né? Qual é a causa primordial, né? Desse caos, né, da mente humana. Ele disse: a rotina. A rotina. A busca incessante do homem pelo material. As pessoas estão muito mergulhadas na sua rotina, no ter, no ter, no ter, no ter, no ter, no ter, né? O homem é um eterno insatisfeito. Isso é o que causa a enfermidade mental. Então, o diagnóstico, de um modo geral, para o problema da psiquiatria é o excesso de trabalho, o excesso de rotina, a busca incessante pela coisa material. E para mim isso foi assim muito esclarecedor, né? Foi um foco de luz, né? E vem muito à tona com o Shabat, né? Ou seja, a sociedade ela está doente, por quê? Porque ela busca mais o ter do que o ser. E o Shabat é um santo remédio para essa sociedade, né? O Shabat é um dia que Deus nos deu para a gente se alegrar com aquilo que a gente tem, né? Para a gente parar e olhar ao nosso redor e ver que nós somos abençoados e que essa fonte tem uma bênção que é Deus, que nós devemos ser gratos a Ele, devemos agradecer a Ele, né? Devemos cessar a nossa atividade como forma de louvor a Deus que em 6 dias nos deu capacidade de transformar a natureza e de nos prover, né, o pão de cada dia. É interessante que quando Deus dá o Shabat, ordena o Shabat, Deus sempre vai prover o necessário para que Israel cumpra o Shabat. Quando o povo sai do Egito, logo depois que o povo recebe esse mandamento, lá no deserto, quando Deus manda o maná, Deus mandava diariamente o maná para eles. Toda manhã eles acordavam, o maná estava lá. Aí Deus disse assim: no 6º dia, vocês não vão sair para recolher o maná. É o 6º dia, é o Shabat, é dia de descanso, né? No 6º dia vocês não vão precisar sair para buscar o maná, por quê? Na véspera eu vou dar uma porção dobrada, que é a porção do dia e a porção do Shabat, do sábado. E é interessante que quando Deus mandou a primeira vez, né, o primeiro dia que Deus mandou, o povo foi lá, né, preocupado em guardar para amanhã, e eles pegavam uma porção a mais que o necessário para o dia. E aquilo que eles guardavam para o dia seguinte estragava e cheirava mal.
né? Então Deus falou o quê? Eu não falei que todo dia eu vou mandar? Precisa se escolher bastante para outro dia. Colhe o necessário para o dia, né? Aquele que colhia pouco dava o suficiente. Aquele que colhia muito, né? O que sobrava estragava. Agora, no quinto dia, né? Aliás, no sexto dia, né? Deus de manhã mandava 2 porções. Uma porção era para aquele dia e a outra porção era para o sétimo dia, para o sábado. E essa porção dobrada que eles guardavam para o dia seguinte não estragava. Ou seja, Deus é o Deus da provisão, Deus provia, né? Então Deus mostra com isso que a gente não precisa se preocupar. Se Ele dá um mandamento, Ele também dá, né, a graça que nós precisamos para viver esse mandamento, né? Deus não nos dá um fardo que nós não podemos carregar, né? Então, isso é guardar o sábado. E como que se guarda o sábado, né? Na Torá diz assim: guardarás e santificar. O que consiste em guardar? Repouso absoluto. Não se compra, não se vende, né? Os judeus tomaram como regra as 39 atividades laborativas que eles exerceram para construir o tabernáculo. Então, as 39 atividades de trabalho que eles utilizaram para construir o tabernáculo, eles tiveram como base para não fazer no sábado, né? Só que vai muito mais além disso, do trabalho braçal, né? Vai muito mais além disso. Se guardar o sábado consiste em reconhecer que Deus, né, em 6 dias criou o universo, o homem, e no sétimo dia ele cessa a criação. Quando o judeu guarda o sábado, é um louvor a Deus e reconhecer que Deus, né, é soberano de todas as coisas, né? Que em 6 dias Deus nos dá a capacidade de transformar a natureza, né? E dar inteligência ao homem para isso, para progredir e viver bem. E no sétimo dia o homem cessa, né, essa transformação reconhecendo a Deus. Então, para os judeus, isso consiste também em não acender fogo, não apagar o fogo, né, não fazer uso de nenhuma tecnologia, de nenhum equipamento eletrônico. Por quê? Toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, todo esse avanço, né, o homem alcançou, né, graças a Deus que o capacitou. Quando ele cessa o uso disso, ele louva a Deus com isso. Ele reconhece que Deus é o autor dessa capacidade que lhe deu de transformar as coisas. Então ele renuncia a toda a tecnologia, a todo o seu conhecimento, né? E na prática, né, eu já tive a experiência de guardar o Shabat, né? À medida do possível eu tenho feito isso. Isso para mim, que foi um homem que sou muito ansioso, tenho 2 empregos, né? Uma rotina desgastante, né? Além do meu trabalho laborativo, secular, eu tenho o meu trabalho pastoral, né? Meu trabalho voluntário, né? O serviço no altar, né? Então uma rotina bastante carregada, né? E eu percebi em certos momentos da minha vida que eu precisava filtrar isso, controlar mais isso, né? Isso estava me trazendo estresse, né? Me trazendo um desgaste físico, não estava havendo tempo para buscar a Deus, espiritualidade. O Shabat não é só um dia de descanso, mas um dia também de buscar a espiritualidade dedicada à oração, ao estudo da palavra de Deus, né? E para mim o Shabat tem sido um grande remédio para controlar, né, a minha ansiedade, né, para tirar um pouco da tensão, do estresse do dia a dia, né? E também
para buscar a Deus. Trazendo isso para a moral católica, né? Guardar domingos e festas de guarda, né? Na Igreja Católica Apostólica Romana não se guarda o sábado, se guarda o domingo. E é um assunto também um pouco polêmico que as pessoas perguntam, né? Mas espera aí, a Bíblia diz para guardar o sábado, por que a Igreja Católica não diz para guardar o domingo? Então vamos lá. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2174, diz assim: o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. O dia da ressurreição, a nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Então, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, como o oitavo dia que segue ao sábado. Então, o sábado é o sétimo dia, após o sábado, domingo. Né? Então, se der uma sequência, esse seria o oitavo dia. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo, né? Então, para os cristãos, né, a moral católica ensina a guardar o domingo, porque domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. E aqui eu queria fazer um paralelo com o Shabat, né? O primeiro dia da criação registra o livro do Bereshit, Gênesis, né? Gênesis capítulo 1, versículo 4, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Veio-se a tarde, depois a manhã, primeiro dia. Então, nos 6 dias da criação, a primeira coisa que Deus fez foi a luz, né? No primeiro dia. Né? E qual é o primeiro dia? Domingo. Domingo em hebraico é Rishon, né? Então, no domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia da criação, Deus criou a luz. Mais tarde, o domingo vai se tornar o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou no domingo, certo? E o domingo que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num domingo do calendário judaico. Ou seja, Jesus ressuscitou, né, por volta do crepúsculo do sábado para o domingo. Término do Shabat, início do Rishon, né? Então, quando Jesus ressuscita, diz a liturgia católica, né? Eis a luz de Cristo que ressuscita resplandecente. Jesus ressuscita no domingo. Domingo é o dia da ressurreição. E quando Jesus ressuscita, a luz da ressurreição de Cristo dissipa as trevas, ilumina o mundo e se torna a recriação de Olam, do mundo, universo. Olha que interessante. No primeiro dia, domingo, Deus criou a luz. E Deus criou a luz através de quem? Jesus, o verbo eterno. E disse Deus, haja luz, e houve luz. No hebraico, or. Então, no primeiro dia, no domingo, a primeira coisa que Deus fez foi a luz. E tudo era trevas.
e o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo era trevas. E Deus criou a luz no domingo através de Jesus. Na plenitude dos tempos, quando Jesus ressuscita no domingo, quando ele ressuscita, a luz da ressurreição de Cristo traz de volta aquela luz que foi criada por ele mesmo no primeiro dia. E o que é interessante, que o primeiro dia, né, Rishon, que é Rishon Adonai, domingo do Senhor, o primeiro dia que é o domingo da ressurreição, ele inicia logo após o término do Shabat, né? O Shabat ele vai se encerrar, né, no sábado, por volta mais ou menos das 18h30, né? Exatamente o que? Quando está se encerrando o Shabat, está se iniciando o domingo. Quando se encerra o Shabat do Senhor, se inicia o domingo do Senhor. E o que é interessante, que a cerimônia de encerramento do Shabat, no sábado, à noite, é justamente quando se acende uma vela, né, a cerimônia de Havdalah. Havdalah quer dizer separação, distinção entre o Shabat e os demais dias da semana, né? Então, o Shabat se encerra com o acendimento de uma vela que produz a luz. Então, quando vai se encerrando o Shabat e vai se iniciando Rishon, se acende uma vela. Essa vela representa a luz de Cristo que ressuscitou no domingo, dissipando as trevas. Isso não é coincidência. Isso é revelação. Isso mostra que o sábado, que não foi abolido por Jesus, é o sábado do Senhor, a qual Deus nos deu para o descanso. E quando vai terminando esse período de descanso, a luz de Cristo, que ressuscita, que recria, que no começo iluminou para que Deus desse continuação à criação e criando todas as coisas, quando vai se encerrando o período de descanso do Shabat, a luz de Cristo vai acendendo, iluminando a semana para que nós possamos continuar a transformando e criando com a graça de Cristo. É isso. Esse é o domingo do Senhor. E a igreja também nos ensina que nós devemos guardar e santificar o domingo, o dia do Senhor. Portanto, cabe a nós católicos, no domingo do Senhor, dedicarmos à oração, ao culto, ir à Santa Missa. E para nós católicos é uma obrigação ir à missa aos domingos. E aí eu volto naquela polêmica do começo. É polêmico o fato de nós sermos obrigados a ir ao domingo à Santa Missa. Será que nós precisamos ser obrigados para, pelo menos uma vez por semana, no domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, ir à igreja, louvar e bendizer, pedir e agradecer a Deus? Será que nós precisamos ser obrigados? Né? Mas Deus, que é onisciente, ele coloca como obrigação por quê? O homem, arraigado à sua rotina, à sua ambição, a seu materialismo, né? Muitas das vezes não para nem no domingo para ir, agradecer, louvar e bendizer a Deus. Quantas pessoas não vão mais à igreja aos domingos? Não param nem o domingo para louvar a Deus, para agradecer a Deus, que deu a eles saúde e inteligência para transformar durante 6 dias da semana? Né? Por isso que a igreja coloca como obrigação. Que na verdade nada mais é do que um bem para nós mesmos. Né? Deus sem nós continua sendo Deus. Porque Deus só criou o homem no 6º dia. E antes de criar todas as coisas, ele já existia. Né?
Nós sem Deus não somos nada. Não tem sentido a vida, né? Então, eu finalizo aqui essa aula, né, dizendo justamente isso, né? Que para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos amar a Deus com o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa alma, né? É necessário a graça de Cristo, é necessário o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo venha habitar em nós, nós precisamos abrir nosso coração a Ele. E como nós abrimos o coração a Ele? É justamente através da busca, né, a Deus. De se alimentar, pelo menos uma vez por semana, da ceia que nos é servida, do sacramento da palavra no altar, né? Então, fique com essa mensagem, né? Para amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro, né? Para nos deleitarmos no seu dia, para que Jesus, com sua luz, dissipa as trevas do nosso coração e da nossa mente. Nós precisamos, no dia do Senhor, Rishon Adonai, né? Irmos até Ele, estarmos em volta do altar, né? E deixar que a luz de Cristo, né, penetre em nossos corações. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe em nome de Hashem. Abba, Ben, Ruah. Amém.